Tudo bem com vocês? Eu sou a Lilian do canal Cidadania Italiana Simonato e vim gravar um vídeo hoje sobre a diferença entre o processo de reconhecimento feito de maneira administrativa e o processo de reconhecimento feito de maneira judicial. Bem, gente, a Lei de Cidadania, ela é de 1912 e lá dizia que toda mulher, ao se casar, ela perdia a sua descendência e adquiria a descendência do seu marido. Logo, uma mulher que tinha um filho, ela não poderia passar a cidadania adiante, porque teoricamente ela era casada e ela perderia a cidadania dela, italiana, e adquiria a cidadania do marido, então. Aí o que acontece? Quando a Itália teve a sua primeira Constituição em 1948, lá na Constituição disse que todo cidadão italiano é igual perante a lei. A partir do momento em que a Constituição italiana, ela menciona que todo e qualquer cidadão italiano é igual perante a lei, ela está dizendo que se todos são iguais, logo as mulheres também têm os mesmos direitos que os homens. E a partir deste momento, de 1º de janeiro de 1948, as mulheres passaram a ter essa abertura na lei, né? Logo, conseguiu-se, através de um processo judicial, fazer a cidadania de um descendente vindo pela linha materna, ou seja, o filho de uma italiana passou a conseguir fazer o reconhecimento de cidadania via judicial. E aí, sabendo dessas duas diferenças, agora eu vou explicar para vocês o que difere um processo do outro, para que de uma vez por todas a gente consiga esclarecer essa situação. Vou dar um exemplo rápido no meu caso, só para vocês entenderem que quando a gente fala que tem uma mulher na linha, que você precisa prestar bastante atenção para poder entender se o seu processo ele é administrativo ou judicial. Vou dar meu exemplo. Meu bisavô nasceu em 1878, depois nasceu o meu avô, depois do meu avô nasceu a minha mãe. Uau! E agora, como é que eu vou saber se eu sou via administrativa ou via judicial? A minha mãe nasceu em 1931 e eu nasci em 1974. Logo, a gente precisa ver que a primeira mulher que aparece nessa linha nasceu em 1931. Mas eu não estou falando desta mulher, eu estou falando do filho desta mulher. Logo, eu nasci em 1974, ou seja, meu processo continua sendo administrativo. Se ao invés de eu ter nascido em 1974, tivesse nascido em 1947, o meu processo seria via judicial. Entenderam? Sempre que houver uma mulher na linha, vocês precisam prestar atenção na data de nascimento da próxima mulher. Se nasceu uma mulher e essa mulher nasceu após 1948, seu processo continua sendo administrativo. Se nasceu antes de 1948, seu processo passa a ser judicial. Aí se tem aquela mulher e depois daquela mulher nasceu um homem. Tadã! E agora? Deixa aí no comentário o que você acha a respeito e eu vou gravar um vídeo depois falando sobre isso. Ok? Bem explicado as diferenças de por que um processo de reconhecimento é feito por forma administrativa e por que um processo é feito por forma judicial. Agora eu vou dar a diferença na estrutura desse processo até que os reconhecimentos sejam finalizados. Bom, primeiro ponto, processo administrativo. Documentos que você vai precisar. Certidão de inteiro teor digitada de nascimento, casamento e óbito. Processo judicial. Certidão de inteiro teor de nascimento e casamento. Não precisa ter o óbito no processo de linha judicial, perdão. No administrativo, certidão de nascimento, casamento e óbito. No judicial, certidão de nascimento e casamento. Segundo ponto de extrema relevância. Processo por via administrativo.
Se porventura você não encontrou, ou se porventura se perdeu qualquer tipo de registro, seja ele nascimento, casamento ou óbito, é possível fazer uma restauração de registro ou um registro tardio, e esse documento tem validade legal para seguir no processo administrativo. Já se você está e é descendente, né, sobre a questão da lei de 1948, o seu processo não pode ter nenhum tipo de suprimento de registro ou registro tardio, ok? Então é obrigatório que você tenha a certidão de nascimento e casamento. Detalhe, também não pode ser religiosa acima de 1889, que é quando se instaurou o registro civil no Brasil, ok? Então, bem esclarecido. Os documentos que nós precisamos no processo administrativo: certidão de nascimento, casamento e óbito. Podemos usar registro tardio ou suprimento de registro? Podemos. No processo administrativo, que nós precisamos de documentos: certidão de nascimento e casamento. Podemos usar qualquer tipo de registro tardio ou suprimento de registro? Não podemos, porque não vai resolver. Se você der entrada num processo via Tribunal de Roma e tiver algum tipo de suprimento de registro ou registro tardio, o seu processo vai ser negado, ok? Bem claro. O que mais que a gente tem que falar sobre essas diferenças? Todos os dois processos precisam ser analisados, retificados, traduzidos, apostilados. Validade desses documentos para o processo de administrativo: aproximadamente 1 ano, e isto varia de acordo com o comune que você vai reconhecer. Processo judicial: validade de 1 ano cravada, sem choro nem vela. Não pode ter mais de 1 ano, senão o seu processo vai ter problema lá no tribunal, ok? E isso não depende do comune, né? Porque você vai fazer no tribunal. Logo, o tribunal não aceita documentos com mais de 1 ano. Ponto. Para fazer o processo, Lilian, via administrativa, preciso ir para a Itália fazer o processo? Sim, se você quer fazer seu processo logo, você precisa ir para a Itália, ficar lá pelo tempo do processo, ser residente na Itália para fazer o seu processo, ok? Processo via judicial. Lilian, preciso ir para a Itália? Não, você pode ir para a Itália passear, mas você não precisa residir na Itália para que o seu processo esteja tramitando no Tribunal de Roma. Todo o processo é feito através de um advogado que é nomeado por você e pela sua família para instaurar o processo no Tribunal de Roma. Processo linha materna. E dá para fazer no Tribunal de Milão? Não, gente, não dá para fazer no Tribunal de Milão. Somente no Tribunal de Roma que são feitos processos de reconhecimento por linha materna, ok? Como é que finaliza o processo de linha materna e de linha judicial? Perdão, de linha materna e de linha administrativa. Linha administrativa: a pessoa foi para a Itália, se tornou residente, realizou o processo. Finalização do processo é emissão do RG e do passaporte. Processo judicial: finalização do processo é a transcrição dos atos de nascimento de todos os requerentes do processo. Depois que se faz essa transcrição, você vai fazer o seu AIRE, logo ir ao consulado brasileiro para fazer o seu passaporte. Ok? Importante: não existe fazer processos via administrativa através do Tribunal de Roma. Já houve algum caso ganho nesse sentido? Sim. Vou explicar. Às vezes a pessoa, ela tem uma descendência paterna, mas ela não tem disponibilidade para passar o tempo necessário para fazer o processo
na Itália e não quer esperar o tempo de fazer no consulado da Itália no Brasil. Aí ela contrata um senhor advogado para entrar com um processo lá no tribunal de Roma com o intuito de requerer a sua cidadania paterna através de um processo judicial. Ok, gente, você pode contratar, mas eu já vou adiantar que, primeiro, que eu não faço aqui, a Cidadania Simonato não faz esse processo administrativo feito através de ação judicial. Por quê? Porque não tem segurança, não tem. Eu não posso dizer para você, olha, vocês vai contratar esse serviço e eu vou te dar um resultado positivo. Não, eu dependo única e exclusivamente do julgamento do juiz, especificamente. Já o processo via materna, ai, como é que eu faço? É certeza que vai dar certo? Gente, tem inúmeros precedentes. E uma vez que tem inúmeros precedentes, logo o juiz não pode negar. Porque se ele deu para uma única pessoa, ele vai ter que dar para todos os demais que entrar com a mesma ação, com ação similar. Ok? Então, bem explicado. Ouça esse vídeo várias vezes, se for o caso. Mas defina o passo a passo de cada processo, que foi o que eu acabei de explicar agora, tá bom? É muito importante que você defina a sua linha para que você possa saber que passo seguir para cada um dos processos, tá bom? Nós aqui da Simonato fazemos o processo por linha judicial materna, pela lei de 1948. Nós trabalhamos com um advogado ítalo-brasileiro, que dá toda a assistência para o nosso cliente, tá? Então, nós fazemos todo o processo lá no Brasil, adequamos os documentos, deixamos ele tudo prontinho. Depois, o nosso advogado representa você aqui no Tribunal de Roma e nós damos acesso de WhatsApp, e-mail, e damos acesso, inclusive, com o link do tribunal para você visualizar o seu processo quantas e quantas vezes você desejar. Média de cada processo. Processo administrativo. Você vem para a Itália, fica o tempo do seu processo, coisa de 60 a 120 dias você sai cidadão. Processo feito por linha materna judicial. A partir do momento que se protocola esse documento em Roma, no tribunal, você vai contar aí de 6 a 24 meses para que seja finalizada a ação referente ao seu reconhecimento de cidadania por linha materna. Tá bom? Galera, se você chegou nesse canal agora, se gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal, aperta o sininho, vai lá no Instagram, começa a seguir a gente, porque lá você tem aí feedback de todas as nossas ações, de tudo que está acontecendo com os clientes que estão aqui na Itália com a gente fazendo reconhecimento administrativo. Entra, segue a gente no Instagram, se inscreve no canal e não esquece que com a Simonato é preto no branco. Bacione!